Olá, meu nome é Adriana da Costa Leite Souza, sou acadêmica do curso de Zootecnia na Universidade Federal de Mato Grosso, campus Cuiabá. Vou falar sobre gastrulação, reorganizando as células embrionárias, com o professor Dr. Adelson Joel da Silva. A gastrulação, ela é a reorganização das células da blástula. As células, elas adquirem novas posições que se estabelecem ao plano do corpo do embrião, também conhecido como morfogênese e sinalização. Percussores de órgãos endodérmicos e mesodérmicos, que são trazidos para dentro. Percussores da pele, do sistema nervoso, que também são distribuídos na superfície externa. Formam 3 folhetos embrionários, a ectoderma, ecto significa externa, também presente na pele, no sistema nervoso neural. Mesoderma, meso vem de meio, e a notocorda, músculos nos rins e no sangue. E a endoderma, endo significa interna, também presente no tubo digestivo, na faringe e no tubo respiratório. Ou seja, envolve o embrião por inteiro, os movimentos ocorrem de forma simultaneamente, os movimentos envolvem o embrião inteiro. A gastrulação, ela é dividida em partes, né? Dando início ao processo de epibolia. A epibolia é o movimento das camadas epiteliais, usualmente das células ectodérmicas, que elas se espalham de uma unidade e não individualmente, para envolver as camadas mais profundas do embrião. A invaginação é ao dobrar para dentro de uma região de células de maneira semelhante à cavidade formada quando se empurra. Um exemplo é quando se empurra com o dedo a superfície de uma bola macia de borracha. A involução, ela é a interação ou movimento de interiorização de uma camada externa em expansão, de modo a se espalhar na superfície interna das células externas remanescentes. O ingresso de células é a migração das células individuais da camada superficial para o interior dos embriões. A delaminação é a separação de uma camada celular em 2 ou mais camadas de forma paralelas. Reorganizando as células embrionárias, nessa figura, nesse exemplo, na figura 1, podemos observar esse esquema denominado da letra A até a letra N, que é o desenvolvimento normal do ouriço do mar, seguindo o destino das camadas celulares da blastos. Aqui presente na A até a figura D, a clivagem ela vai até o estágio de 60 células, no caso da A até a D. Esse processo da gastrulação está presente até 60 células, onde o segundo estágio também. Na G, aqui podemos observar que possui cílios, né, que ajuda também na movimentação e tem todo esse processo. Essa blástula, ela é precoce com cílios. Na figura H ao lado, podemos observar que essa blástula tardia com tufo ciliar, também possui, né, o tufinho ciliar. Também é precoce com cílios vegetal, só que a diferença é que ela está com uma forma achatada. Podemos observar que ela possui essa forma achatada. Ao lado, aqui na figura I, a blástula com mesênquima primário. Ao lado J, a gástrula já está com uma mesênquima secundário. Ela formou o primário e aí, sucessivamente, ela vai para o secundário, que elas podem ser seguidas também, né? Aqui na figura K, podemos observar que ela já está em forma de larva. Aqui, nessa setinha, é a boca. E ao lado, na figura L e na M, essa larva, a larva de Pluteus, né, ela já está com destinos do citoplasma zigótico. Porém, elas podem ser seguidas pelas variações no sombreamento. E aqui na D, nessa N, temos a fotometrografia de uma larva também.
do ouriço do mar, que foi feita com ouriço do mar vivo. A gastrulação completa. Nessa figura está representando o processo completo da gastrulação do tempo, que mostra essa duração com 25 graus. Está dividida em 9 horas, 9 horas e meia, 10 horas, 10 e meia, 11 horas, 11 horas e meia, 12 horas, 13 horas, 13 horas e meia, 15 horas, 17 horas e também 18 horas. O que está ocorrendo é que esse processo ele vai estar dividindo em fases essas etapas, onde o espaçamento da porção vegetal com a ingressão de células das mesenquimais primárias, a extensão de filopódios das células mesenquimais na região ventrolateral e a formação dos cordões principais que vai estar se formando durante esse processo. A invaginação para a formação do arquíntero e o blastoporo, a expansão convergente das células mesenquimais, também secundárias, também vai estar ocorrendo ao longo desse processo que está se originando, né? A importância da lâmina extracelular no interior da blastocele. Esses eventos, eles se dão no citoplasma da superfície celular, são fundamentais para o ingresso e para a migração das células mesenquimais primárias, que vai estar ocorrendo nesse primeiro processo. As células da blastos, elas estão ligadas pela superfície externa à camada hialina. Já a superfície interna, ela está ligada à lâmina basal, secretada pelas células, e esse padrão de ligação, ele vai mudando ao decorrer da gastrulação. Ainda falando sobre a importância da lâmina extracelular no interior da blastocele, podemos observar nessa figura 3, essa imagem é uma fotomicrografia ao estéreo microscópico eletrônico de varredura de células mesenquimatosas. Elas são dotadas de alta capacidade de multiplicação e permitem a regeneração do tecido conjuntivo. As primárias, elas estão ideadas na matriz extracelular da gástrula precoce, e aqui na figura B, podemos observar que ocorre a migração dessas células mesenquimatosas no estágio da gástrula. Podemos observar que já está ocorrendo a migração. Na figura C, representada aqui pela figura 5, nessa imagem C, também ocorre a migração das células mesenquimatosas no estágio da gástrula também. Podemos observar que elas migram, né, de forma completa. Padrões de desenvolvimento. O que seria o padrão de desenvolvimento? Ela vai estar iniciando a invaginação do arquíntero. As células mesenquimais, elas estendem filopódios do ponto de arquíntero. Essa matriz extracelular fibrilar, mesenquimatosas primárias, na região invaginada e também na abertura do polo vegetal. Falando um pouquinho sobre os padrões de desenvolvimento, na figura 6, aqui na A, podemos observar a invaginação da placa vegetal, vista por micrografia eletrônica na varredura superficial externa da gástrula precoce. O blastoporo, ele está claramente visual, podemos observar aqui na imagem. Ao lado, na figura B e na figura C, a camada de hialina, ela consiste de lâminas internas e externas também. Podemos observar que ela está tanto na parte interna quanto na parte externa também. Aqui na C, os grânulos, elas estão armazenadas, secretam o proteoglicano para dentro da lâmina interna, enquanto a lâmina, aqui ela na lâmina interna, enquanto na lâmina externa, o qual está fixado, ela não entumece. Isso ocasiona curvatura para dentro do envoltório hialino e do epitélio que está a ele ligado.
A gastrulação em peixes. A gastrulação em peixes transformará a blástula em gástrula. O que seria isso? Estará apresentando o plano básico já do adulto. As células elas se movem para o blastoporo com uma rapidez maior que a sua capacidade de evoluir, fazendo com que o lábio ele sobrejugue a massa vitelínea, permanecendo também um pequeno tampão vitelíneo, que é um fenômeno conhecido como epibolia. Essa divisão celular, elas perdem sua sincronia. Os peixes haploides, eles vão entrar em MBT. Esses peixes tetraploides, mais tarde, também vão entrar em um ciclo antes. E a epibolia, que é o primeiro processo que acontece, é o primeiro movimento celular que vai estar ocorrendo. A gastrulação em peixes possui como suas principais características durante o seu processo é a epibolia, como falado anteriormente, né? O epioblasto, ele forma uma frente de migração. Nessa região dorsal, um pouco mais avançada, também ele vai possuir um anel germinativo que vai estar auxiliando nesse processo que estará ocorrendo. Falando sobre a gastrulação em peixes, nesses esquemas da figura 8 e na figura 9, um dos lados da blastoderme, ele vai se tornando um pouquinho mais espesso para uma futura superfície dorsal. Podemos observar que é a superfície dorsal, e então ele vai mudando a sua estrutura, tanto aqui no polo vegetal, né, como nesse polo animal. Polo animal, polo vegetal, podemos observar. Logo em seguida, aqui na figura D, nesta imagem, na figura 8, na figura 9, figura 8 é essa primeira figura, a figura 9, aqui denominada como D, podemos observar o seguinte: tanto na C como na D, está formando o escudo embrionário durante esse processo de gastrulação em peixes. A gastrulação dos anfíbios. Como principais características, temos a ectoderme, estará originando a camada de revestimento eterno e o sistema nervoso. A mesoderme vai estar originando os músculos, o sistema esquelético, a derme, o sistema cardiovascular e também o sistema urogenital. Logo após a endoderme, ela vai estar originando o revestimento interno do tubo digestivo e suas glândulas anexas, além do sistema respiratório também vai estar entrando nesse processo. Antes da gastrulação se iniciar, a blástula ela vai estar apresentando uma blastocele excêntrica observada para o hemisfério animal. A gastrulação dos anfíbios. Nessa figura 10, podemos observar esse mapa do destino da gástrula na rã, certo? De forma exterior na primeira figura e logo em seguida na forma interior. Esses mapas, aqui na figura A, essas células exteriores e aqui na figura B, interiores, elas indicam que a maioria dos derivados mesodérmicos são formados por células interiores, mais interiores do que as exteriores. Nessa vista lateral, podemos observar o ponto em que se forma um lábio dorsal, de forma dorsal, do blastoporo, que está indicando uma flecha. Está indicando aqui pela essa flechinha, esse lado dorsal. Esse esquema da figura 11, os movimentos celulares que estão ocorrendo durante a gastrulação da rã, essas seções elas são cortadas, aqui podemos observar esse corte, através da metade do embrião e são posicionadas de modo em que o polo vegetal ele seja indicado, ele seja um pouco mais inclinado na direção observada e ligeiramente mais para a esquerda. Podemos observar que como foi realizado esse corte, o ponto está inclinado mais para a região esquerda.
essas seções elas são cortadas na metade do embrião. Ainda falando sobre gastrulação dos anfíbios, esse esquema representa a gastrulação das rãs. O que está ocorrendo nessa presente aqui, nesse presente explicado, é o seguinte: esse esquema da gastrulação das rãs, o que podemos observar? Que a formação dos folhetos embrionários ou germinativos, eles vão estar formando o arquêntero ou intestino primitivo, vai estar formando também o blastoporo durante essa parte toda de formação que se inicia nesse processo que estará ocorrendo. Podemos observar que o posicionamento do blastoporo, nessa figura A, na figura 13, denominada de A, os dois blastoporos gêmeos são produzidos para a rotação de ovos desleificados e xenopos e são oposto ao ponto de entrada dos espermatozoides e do novo também, criado pelo deslocamento do material citoplasmático. Em seguida, nessa figura B, a figura 14, os ovos eles vão estar se desenvolvendo em eixos completos. E esses ovos eles vão se desenvolvendo, vão formando os girinos gêmeos ligados ventralmente. Podemos observar que aqui nesse caso os girinos já estão formados, né? Já foram feitos essa transformação durante o processo de gastrulação e durante esse posicionamento já foi formando os girinos. O óvulo, ele possui também uma polaridade ao longo do eixo animal-vegetal. A superfície do hemisfério animal, ele vai transformar as células ectodermas, as mesodérmicas serão formadas a partir do citoplasma interno, que vai estar ocorrendo nesse processo. Movimentos celulares e construção do arquêntero. Ele vai estar salvando, no caso, os embriões, né, irradiados pelo transplante, e também fazendo uma formação de um novo local para a gastrulação do eixo corporal. Aqui temos na imagem A, a figura 15, o ponto de entrada do espermatozoide, que é logo aqui na parte central do doador normal. Temos o girino, que já está aqui logo abaixo, na parte inferior. O transplante, que vai ser realizado, aqui a recepção irradiada por UV. E ao lado temos sem transplante, que é uma peça embrionária ventral, que está carente do eixo corporal. Na figura B, temos o doador normal, também logo acima, representado por essa bolinha alaranjada, o ponto de entrada do espermatozoide, na parte superior também, ao lado receptor normal. E logo abaixo podemos ver a diferença que já houve, como houve o transplante, o novo local de gastrulação, de forma de um eixo corporal. Podemos observar que de um indivíduo, com esse transplante já vai estar fazendo a divisão. Já temos esse processo realizado, né? Demonstrando aqui nessas células que no futuro, como esse transplante já foi realizado, já vai estar formando o processo. Gastrulação das aves. Falando sobre a gastrulação das aves, uma parte da endoderma ela pode ser formada por delaminação, porém ainda não existe um consenso geral sobre a maneira, né, como essa camada se forma. O que pode estar ocorrendo uma invaginação no tecido dos mesodérmicos através de uma estrutura peculiarmente modificada do blastoporo original. A linha primitiva, esta surge na parte posterior da área clara do blastoderma em expansão e também forma quando completa em um sulco longitudinal, em cuja extremidade anterior existe um pequeno modelo de tecido nessa outra localidade. A rotação ela muda o vitelo de forma que os componentes mais leves determinantes eles são os maternos. Ocorre também um levantamento de um dos lados do blastoderma. Também tem a formação da ectoderma e a formação da endoderma. Nesta imagem,
podemos observar a rotação, que ela vai mudando, né, do vitelo, de uma forma que os componentes mais leves, eles sempre ficam nas laterais da blastoderme. Ele vai vai ficar lateralmente nessa região da blastoderme. Gastrulação em aves. Neste esquema, podemos observar na figura 17 a formação da blastoderma de duas camadas do embrião. Nesse caso, da galinha, as primeiras células hipoblásticas, elas vão elas se delaminam individualmente para formar umas ilhas de células sobre o epiblasto. As células de foice de Kruller e células marginais também, posteriores. Elas produzem uma população de células que migram abaixo do blastodisco e também se incorpora às ilhas das poliinvaginadas. Essa formação de duas camadas, as células das foice, né, e células marginais posteriores. Podemos observar a blastoderma aqui na parte superior, o epiblasto separadinho. Aqui a forma anterior, a zona marginal posterior, que vai estar se originando em seguida no processo, o espaço subgerminativo, o vitelo presente, as células do hipoblasto, elas vão se delaminando-se do epiblasto, né? A área pelúcea, que está aqui logo abaixo, a área opaca, o epiblasto, a blastoderme, que já está aqui se formando nessa corrente, e também as células também presentes, né, do hipoblasto, que elas vão estar migrando profundas na região posterior. Pode estar observando que sempre vai ocorrer essa migração nesse processo de gastrulação, onde as células elas vão estar migrando, né, nessa linha para elas formarem a linha primitiva. Gastrulação em mamíferos. Falando sobre gastrulação em mamíferos, para início ocorre uma clivagem obloblástica rotacional. É semelhante ao deslocamento de aves e também dos répteis. A massa celular interna dos mamíferos ela pode ser visualizada como acentuada sobre uma bola invaginada do vitelo. Ela também pode seguindo instruções que pareçam mais apropriadas em seus ascendentes com o desenvolvimento do ovo. A maioria dos mamíferos ele evolui para uma admirável estratégia de desenvolvimento dentro da sua própria mãe. Ao longo do tempo, o mamífero foi se adaptando, se desenvolvendo, né? Da época de antigamente, na pré-história, era utilizado mais em forma de ovos, tanto as aves como os répteis, né? O mamífero ele foi se desenvolvendo, ele foi gerando uma forma diferente de se desenvolver de um órgão fetal que ele pode ser capaz de absorver os nutrientes da mãe. No caso do feto, né, na placenta, que ele vai estar absorvendo os nutrientes da mãe. E também, como já foi falado, essa gastrulação dos mamíferos ela é muito semelhante com o que ocorre nas aves e também nos répteis. Desde da pré-história, né, com todo esse desenvolvimento que foi ocorrendo. Temos essa imagem da figura 18, esse esqueminha está representando tecidos embrionários, também a ectoderma, aqui do embrionário, o epiblasto, o embrionário também, a linha primitiva, a mesoderma, o embrionário, o endoderma amniótico. Logo em seguida aqui temos o epiblasto, a massa celular interna, o blastocisto, também o trofoblasto. Aqui todo esse processo da mesoderma extraembrionária, que é do embrião, né? Aqui no caso temos o tecido extraembrionário, que vai estar formando durante esse processo todo. Esse diagrama esquemático, ele está mostrando essa derivação de tecidos de embriões humanos e de macacos também, como foi realizado, né, segundo Luchter e Bianchi,
que foi realizado esse experimento e esse estudo. Gastrulação em mamíferos, falando um pouquinho sobre derivação de tecidos em embriões humanos, também, como já foi citado, a placenta, né, que vai estar absorvendo os nutrientes da mãe. Presentes também o córion, que é a parte fetal, né? As células trofoblastos, mais o ICM. A decídua, que é a parte materna rica em vasos. Nesse caso, nessa imagem da figura A, temos o disco bilaminar, mais o epiblasto e também o hipoblasto, né? Que está presente, elas dão origem à endoderma, também representado pela extraembrionária, também do saco vitelíneo presente. Esse epiblasto, ele forma um embrião, que ele vai estar delimineiam a cavidade amniótica, que vai estar presente em todo esse processo. Podemos observar aqui, né, essa cavidade desse disco bilaminar. Ainda falando sobre gastrulação em mamíferos, aqui nesse esqueminha é o que seria a formação do tecido do embrião humano entre 7 e 12 dias. Podemos observar aqui na figura A, esse blastocisto com 7 dias. Logo em seguida, ele está com 8 dias. No C aqui com 9 dias. E no D, de 10 a 11 dias. Podemos observar que entre A e B, o blastocisto humano, ele imediatamente antes da gastrulação. Antes desse processo, você pode observar a diferença que está ocorrendo. O epiblasto, ele vai estar formando um embrião que vai estar delimitando a cavidade amniótica. Podemos observar nessa figura a cavidade amniótica apresentada aqui no centro, né? Formação de mesoderma extraembrionária, o retículo extraembrionário também aqui presente, as lacunas trofoblásticas, suprimindo de sangue materno. As lacunas trofoblásticas, né, aqui já está um pouquinho menor, na figura D já está um pouco mais desenvolvido. Podemos observar como ocorre esse processo, que durante a gastrulação muda totalmente e ocorre essa migração. Esse processo vai estar finalizando, né, formando esse tecido do embrião. A gastrulação em mamíferos, ele possui uma formação de membrana extraembrionárias também, como o citocrofoblasto, o sinciotrofoblasto e o pedúnculo de conexão. Aqui na imagem da figura 22, podemos observar que essa gastrulação em mamíferos, na superfície A, o que ocorre de forma ventral do embrião, entre 5 ou 7 dias aproximado, vista pelo microscópio eletrônico de varredura, né? Podemos observar aqui as células, elas estão presuntivas de notocorda, são pequenas células ciliadas. Podemos observar um pouquinho aqui nessa imagem presença dos cílios, né? Na linha mediana, flanqueadas pelas células endodérmicas maiores no intestino primitivo. Aqui na figura A, dá para observar de forma nítida. Em seguida, na figura B, temos a formação da notocorda. O que seria a notocorda? Um bastão dorsal flexível presente apenas nas fases embrionárias dos vertebrados, em que ele é substituído total ou de forma parcialmente pela coluna vertebral, logo após o final do seu desenvolvimento. Temos aqui na parte superior o tubo neural presuntivo,
a mesênquima, que está bem aqui nessas folhinhas laranjadas, formando. A endoderma, logo após aqui abaixo. A notocorda, a presuntiva. O tubo neural, nessa parte aqui. A notocorda, aqui também, bem no centro, localizada aqui. Essa na parte inferior. E nessa aqui na primeira é a presuntiva. Essa figura está representando a formação da notocorda do camundongo, conforme foi realizado essa análise, né? E essa pesquisa, apenas nessas fases embrionárias dos vertebrados. Logo após, ela vai estar sendo substituída pela coluna vertebral, como foi citado, né? Da notocorda no caso. Referências bibliográficas: Biologia do Desenvolvimento, 5ª edição, de Scott Gilbert, Embriologia Molecular, do ano de 2013. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada!